Ouça a partir de agora o programa Acorda Bênção, com o pastor Amaro Correia. Ouça agora a voz do divino. Louvado seja Deus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São João, capítulo de número 12. João, capítulo de número 12. Amém? Vamos ler essa escritura até o versículo 11. O capítulo 12 é bom que ele já está assim em algumas bíblias mais dividido, né? Espero que você esteja com a sua Bíblia aberta e faça também essa leitura em nome de Jesus. Diz assim a palavra de Deus: Foi, pois, Jesus 6 dias antes da festa. Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera, e a quem ressuscitara dos mortos. Fizeram depois ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ela. Então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com os seus cabelos. E encheu-se a casa de cheiro de unguento. Então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, que havia de traí-lo, disse: Por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse com os pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Disse, pois, Jesus: Deixai-a, para o dia da minha sepultura guardou isso. Para o dia da sepultura guardou isto. Porque os pobres sempre os tende convosco, mas a mim nem sempre me tendes. E muita gente dos judeus soube que ele estava ali, e foram não só por causa de Jesus, mas também para ver a Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. E os principais dos sacerdotes tomaram liberação para matar também a Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, criam em Jesus. Louvado seja Deus. Vamos andar um pouco então nessa leitura? Não, vamos parar aqui, porque aí já é outro episódio, né? O versículo 12 em diante já é outro episódio, já é Jesus entrando em Jerusalém. Então vamos ficar até o versículo 11 deste capítulo, que é um episódio à parte. É importante considerar que nem sempre a Bíblia está organizada cronologicamente em seus fatos, né? Então o episódio aqui já é outro, se bem que pela expressão do versículo 2 já foi um dia depois desse registrado aqui do versículo 1 ao 11, porque do versículo do episódio da ressurreição de Lázaro, né? Do episódio da ressurreição de Lázaro até esse registro aqui de Jesus
em Betânia, novamente, 6 dias antes da Páscoa. Aconteceu 6 dias, né, antes da Páscoa, bem antes dessa entrada triunfal em Jerusalém. Há uma distância de tempo da ressurreição de Lázaro para este episódio aqui. Mas vamos pontuar aqui o que, louvado seja Deus, lemos até o versículo 11. É importante esclarecer que essa Maria que unge os pés de Jesus, né, e enxuga com os cabelos, essa Maria é a irmã de Lázaro. Enquanto mais uma vez Marta servia a mesa. Marta ainda não tinha aprendido a lição, né, de estar orando. Tem gente que é difícil. Tem gente que para se espiritualizar, assim, se espiritualizar em si já é difícil, tem gente que torna isso mais difícil ainda, mesmo depois de ter passado por uma situação assim amedrontadora. O caso de Marta, por exemplo, quando Jesus esteve na casa deles, antes de Lázaro morrer, ela ficou afadigada com muitas coisas. Quando Lázaro morre, o desespero toma conta do coração dela. A gente abordou isso no capítulo 11. E Maria ficou aos pés de Jesus. Mesmo Jesus tendo ressuscitado já a Lázaro, mesmo depois daquela situação apavorante que Marta viveu, ela ainda não havia aprendido a lição e continuou a servir. A mesa, enquanto Maria pega uma libra de unguento nado puro e aplica-se a devoção, ungindo os pés de Jesus. É óbvio que tem a ver com cada um fazer alguma coisa, né? Se todo mundo fosse só orar, fosse só pregar e não tivesse quem servisse a mesa, o negócio ia complicar, sem dúvida. Então vamos tirar, por outro lado, dessa colocação o fato de que há quem tenha que fazer outras coisas também. Cada um tem um ministério. Vamos partir aqui para o lado ministerial, né? Eu até tratei disso aqui recentemente, que nem todos têm o dom de profetizar, nem todos falam em línguas, né? 1 aos Coríntios capítulo 12, não foi isso? Se não foi, a gente vai achar. 1 aos Coríntios capítulo 12, versículo de número 27 em diante. Eu vou ler o 27 em diante porque diz que nós somos o corpo de Cristo e seus membros em particular, ou seja, não somos membros particulares, mas cada um tem uma missão, que é o que diz o versículo 27 em diante, que a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. E nem todos são apóstolos, nem todos são profetas, nem todos são doutores, nem todos operadores de milagres, nem todos têm o dom de curar, nem todos falam diversas línguas e nem todos interpretam. E aí Paulo orienta que os
melhores dons sejam procurados com zelo. Amém? E depois ele fala de um caminho ainda mais excelente, que é o exercício do amor. O amor que é benigno, que não é invejoso, que não trata com leviandade, que não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas com a verdade tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, né? Mas havendo profecias serão aniquilados, havendo língua cessarão, havendo ciência desaparecerá. E por aí vai. Mas em se tratando aqui dos serviços, do exercício da vida cristã, até porque, deixa eu pontuar aqui mais uma vez, que o que a gente chama equivocadamente de cargo, na verdade são funções. Ser pastor não é um cargo, né? Cargo é ser presidente, é ser vice, é ser tesoureiro, é ser secretário, isso é cargo. Mas ser pastor, ser apóstolo, ser evangelista, ser presbítero, ser diácono, isso não são cargos, isso são ofícios, né? São exercícios da vida cristã, são pessoas que passam a ter maior responsabilidade sobre o próprio corpo de Jesus, do qual nós fazemos parte. Isso não nos constitui senhor do corpo, isso nos faz ser servos, né? E cada um de nós, pela lição que a gente tem, 1 Coríntios 12, é necessário que você procure ler. 1 Coríntios 12 diz que nós temos uma missão, porque um corpo tem muitos membros, não é? Um corpo tem muitos membros e cada membro tem uma missão, cada membro tem uma função, cada membro tem um propósito. Louvado seja Deus. E observe o capítulo 12, versículo 25 de Coríntios, que os membros devem ter igual cuidado um dos outros. Uma frase que eu sempre disse aqui e digo na igreja é que o outro é responsabilidade minha. Você é responsabilidade minha. Eu sou responsabilidade sua. No sentido de proporcionar o bem, de fazer com que esteja bem, de então, no mínimo, minimizar o sofrimento um dos outros. Quando, por exemplo, ontem à noite, eu tive o prazer de conhecer essa vizinha que escuta o programa, a Elza, que por sinal inclusive é espírita. Ela disse uma coisa assim a mim: pastor, o senhor não faz ideia de quanto bem o senhor faz às pessoas com este programa. Quer dizer, então, por que eu faço esse programa? Porque o sacrifício de estar aqui nas madrugadas, porque o constrangimento de estar pedindo oferta, né? Para que o programa esteja no ar. Qual a questão do programa estar? Já até perguntaram a mim, pastor, e eu até gostaria, né, se houvesse condições. Pastor, por que o senhor não faz esse programa de dia? De dia é mais caro, né? Então, eu não tenho condições de fazê-lo de dia. Mas já disse também a outras pessoas: olha, é um mistério de Deus comigo na madrugada. Porque, por exemplo, eu estou há praticamente 16 anos nas madrugadas do Rádio Pernambucano. Na outra emissora que eu era funcionário, antes de vir para cá e pagar, na outra eu recebia. Eu rodei todos os horários. O de manhã, horário da manhã, de 5 às 10 da manhã, de 10 às 2, de 2
às 18h55, das 20 às 23h55. Eu só vim placar na madrugada. E fazia também o domingão, que era de 7 da manhã, ininterruptamente, de 7 da manhã às 19 horas. Eram 12 horas de programa ao vivo. E graças a Deus o programa começava quente e terminava fervendo. Mas durante a semana eu emplaquei na madrugada, né? Como aqui na evangélica, quando Deus mandou dar continuidade à obra, e eu liguei para cá atrás de emprego, aí o meu agenciador, Carlos Porto, disse que tinha madrugada disponível. Aí eu me senti empregado. Disse, não, é para o senhor pagar. Aí Deus mandou eu vim. O senhor falou meu coração e disse, vá, dê continuidade à obra. E o que eu pensava só iria durar, pelas minhas contas financeiras, 2 meses, para honra e glória do nome de Jesus. Dia 15, a cada dia 15 a gente completa um mês. E dia 15 agora de agosto, completamos 10 anos e 3 meses para a honra e glória do nome de Jesus. Louvado seja Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor. Mas isso é cuidado de Deus para com esse contingente de pessoas que eu penso tem aumentado a cada madrugada, mas o Ibope diz que é uma média de 9.000 pessoas nos ouvindo. Diga-se de passagem, é o programa mais ouvido nas madrugadas do Rádio Pernambucano, entre as rádios evangélicas, e só perde por causa da potência mesmo do transmissor. Infelizmente, a gente de vez em quando tem um probleminha de radiação, só perde por causa disso, né? Mas o que tem sido de bênção para muita gente, isso é inegável. Eu até sugiro que você, ouvinte amado, que vai participar do programa amanhã e depois, ligue testemunhando do que Deus tem feito na sua vida através desta programação. Bem, mas nem todos são chamados para estar no rádio. Inclusive, se você... Tem gente que diz assim, pastor, eu não vou lá na sua igreja porque eu imagino que é muita gente. Não, é tão pouquinha gente. O Rosemary mesmo estava ontem no ciclo da oração. Eu soube que faltou 1, 2, 3, 4 pessoas. Misericórdia. Só estava a dirigente, minha esposa, mais 2 irmãs, Rosemary e um visitante. Se muito tinha, eram 6 pessoas no ciclo de oração. E o culto do domingo e da quarta é pouca gente. Não dá 50 pessoas. Creio você nisso? Alguém já diz, mas o pastor Amaro é uma pessoa tão conhecida, tão famosa. Olha. Claro, a gente já participou de uma emissora que a gente fazia evento para 10, 15 mil pessoas, eventos grandes, não é? Já tivemos programa na TV, que foi o Acorda a Bênção na TV. Já aparecemos na televisão quando fomos candidatos por 2 vezes. Então, nos tornamos por tudo isso conhecido. Só que a igreja, o templo do corpo de Cristo, que na verdade nunca pensei que fosse se transformar em uma denominação. A visão sempre foi ser um seminário aberto para crentes de qualquer denominação. Nunca me vi fundando uma denominação, muito menos construindo um templo, um prédio, tá? Para ser templo. Nunca me vi. Aliás, eu nunca quis sequer ser pastor. Quando tem muita gente aí correndo atrás desse ofício, né? Eu, na verdade, nunca quis ser.
Eu encontrei-me com a irmã Ana um dia desses, aí do Alto José do Pio. Um abraço, irmã Ana. Ela diz que sempre escuta o programa quando pode. Eu estava saindo do posto de saúde, bem cedinho. Eu encontrei com ela. Aí ela dizia: Amaro, me chama de Amaro, carinho, e a amizade de muitas datas, né? E comigo tem isso não, pode me chamar de Amaro, né? Faço questão de me chamar de pastor, né? Tem gente que só tem que se chamar de pastor, de evangelista, disso. Bem, aí a mana disse: eita, Amaro, eu me lembro que desde Mangabeira, você bem jovem, você era chamado de pastorzinho. Foi uma peça que teve, um jogral que teve em Mangabeira, e eu era o pastor do jogral. Aí pronto, depois desse jogral era pastorzinho pra cá, pastorzinho pra lá, pastorzinho pra cá, pastorzinho pra lá, até que chegamos a esse ofício, mas sem nenhuma pretensão, sem nenhuma aspiração, confessa aos senhores. Foi fluindo, como foi fluindo a denominação Templo do Corpo de Cristo, né? Acharam que eu estava abrindo uma igreja para concorrer com a empresa onde eu trabalhava, mas coisa do cão na cabeça de algumas pessoas. O Templo do Corpo de Cristo surgiu, inclusive, depois que eu fui convidado para dar assistência a um ministério lá em Olinda, o Ministério Monte Sinai. Pastor, o evangelista, não lembro agora o que ele era, Rodrigo Otávio, e o presbítero Paulo. O irmão Rodrigo na época era o irmão Rodrigo Otávio e o irmão Paulo, da igreja presbiteriana ali do Janga, por ali assim. Até que não deu certo com o presbítero, o evangelista Rodrigo ficou só, aí me chamou para dar assistência pastoral ao Ministério Monte Sinai, né? E que também não emplacou. Nós fomos dar uma assistência à igreja Assembleia de Deus, Ministério do Paulista, que é pastoreada pelo pastor Hélio Roberto. Eu fui secretário dessa igreja e depois eu precisei fazer uma carta me desvinculando do ministério e fiquei dando assistência ao ministério do Rodrigo, o Ministério Monte Sinai. E pela inviabilidade do espaço, né, eu precisei alugar uma casa para morar, e pela inviabilidade lá de estar congregando, porque era um lugar alto, era barreira, e quando chovia o acesso era difícil, né, ficava inacessível chegarmos ali. Aí foi quando em uma reunião os irmãos ficaram congregando lá no terraço da casa em que eu tinha alugado, em frente ao Ciretran, em Olinda, para congregar os irmãos. Depois o Rodrigo Otávio voltou com a esposa para o endereço lá em Jardim Atlântico, né? Uma decisão que tomaram, voltaram para lá e pediu para que eu não desse mais assistência pastoral a eles. Bem, os irmãos que estavam se reunindo comigo na casa onde eu morava resolveram também ficar, resolveram não ir para Olinda, resolveram não ir para Jardim Atlântico e ficaram comigo lá em casa. Pastor, o senhor vai estar onde? Eu digo, eu vou ficar aqui em casa com a minha esposa, minha filha, na época só tinha a Luana, orando, louvando a Deus, meditando aqui na palavra. Aí uma pessoa, não lembro quem foi, disse: eu posso ir, pastor? Se quiser vir, pode vir. Aí um saiu ligando pro outro, um saiu ligando pro outro. Aí foi quando se aglomerou lá no terraço, mais de 12 irmãos. O dono da casa disse: pastor, eu aluguei a casa pro senhor morar, não foi para fazer uma igreja. Aí eu conversei com os irmãos que a gente não poderia estar se instalando lá na residência. Foi quando alugamos um espaçozinho
ao lado, lá na Presidente Kennedy. E depois passamos para Alfina-Flor. Um ano depois passamos para Alfina-Flor. E um ano depois compramos um terreno e construímos o prédio do Templo do Corpo de Cristo. E que, graças a Deus, completou agora em julho. Eu estou meio perdido com os anos. Se não foi 15, se não foi 16, foi 15 anos que completou, né? Para a glória de Deus. Mas é uma igreja com pouca gente, porque ainda círculo de oração lá é círculo de oração. Se você for para o círculo de oração, você vai dobrar o joelho, vai passar ali. Não é a pulso, não, é porque é de nós mesmos orarmos 30 minutos, 40 minutos, orarmos. Quem não aguentar de joelho, ora sentado, ora em pé. Vai então abrir mão desse período de oração. É pouca gente. Nos cultos da noite, a gente não tem muita atração. Uma raridade eu convidar alguém para estar cantando e pregando na igreja, como eu estou fazendo na festividade agora, que vai estar o Robson Santos, Cícero Carlos, o evangelista Erickson, o pastor Ferdinando vai estar pregando, pessoas convidadas, amigos, a missionária Nena, a missionária Ivanise, a pastora Tânia e alguns outros colegas para me ajudar ali na celebração, pregando, louvando a Deus. Pastor Amauri, que congrega conosco, vai estar pregando. Mas a gente não abre mão da oração, de meia hora de oração em cada culto do domingo, meia hora de oração na quarta. A gente não abre mão disso, a gente não abre mão da palavra. Aí, por essa razão, também é uma igreja que não tem uma membresia muito grande. Já foi grande, já tivemos aproximadamente 119 membros. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: aí o meu ministério é mais radiofônico. Eu faço rádio desde 18 anos de idade, pela misericórdia de Deus. A irmã até perguntou a mim: Pastor Amaro, antes do senhor ir para a Rádio Tamandaré, o senhor fazia o quê? Eu fiz a Rádio Continental, já fiz a Independência de Goiânia, eu fiz a Jovem Cap, já fiz programas aqui na Evangélica, Fonte de Água Viva, já fiz aqui o A Hora do Sacrifício, com o pastor Estevão Jacinto, que inclusive foi na igreja do pastor Estevão Jacinto, a igreja evangélica Moriá, na época lá na Estrada de Belém, onde eu fui ordenado ao Ministério Pastoral pela Convenção Interdenominacional das Igrejas Pentecostais do Brasil, aproximadamente 17 anos atrás. Então nunca tive pretensão de ser pastor e muito menos de abrir denominação, fundar uma denominação, construir o templo. Quando tem gente que pensa que isso foi coisa assim minha, projeto meu, não, isso foi um projeto de Deus, né? O que eu quero dizer é que nem todo mundo tem chamado para estar em rádio, né? Como nem todo pastor tem que ter uma igreja grande ou uma igreja com muitos membros, né? Fixos, presenciais. A irmã diz de vez em quando aqui: pastor, já me sinto ovelha sua. Eu nunca vi a irmã, que eu me lembre, não. Mas eu vou destratar, vou dizer que não é ovelha, é você que está aí do outro lado, é responsabilidade minha. Por isso que eu procuro falar a palavra que lhe sara, a palavra que lhe abençoa, a palavra que resolve a sua vida. Por isso que eu me dedico a pontuar verdades, princípios e valores divinos, que se você vivenciá-los, você atrairá bênçãos de Deus para a sua vida, além de lhe salvar, além de você ir para o céu. Louvado seja o nome de Jesus. Então se considere, né,
importante nesse ministério que é o Acorda Bênção, porque isso é feito com muito carinho. Quando você me vê aqui brincando, quando você me vê aqui rindo, não é uma descontração, mas não é brincando com o sério, não é com leviandade, não é com irresponsabilidade espiritual, não. É com compromisso com a verdade de Deus, é com comprometimento com a verdade de Deus. Eu já fiquei até de convocar alguns apresentadores de rádio comunitária em especial para fazer um seminário para esse pessoal. Aqui alguns ficam brincando de fazer rádio. Rádio é tão importante. E alguns outros brincando de fazer programa evangélico. Brincando. Não leva a sério as vidas do outro lado. Não há responsabilidade. Por isso que uma vez eu disse aqui que eu não me considero, apesar de ser radialista, eu não me considero formador de opinião, porque eu não estou aqui para inventar nada não, eu estou aqui para pregar a palavra de Deus. Às vezes até, não pastor, mas o senhor é formador de opinião. Não sou formador de opinião não, porque o que eu falo está na Bíblia. Não é? Não é porque é da imprensa e não sei o que, não. Eu sou pregador do evangelho. Eu sou formador de opinião. Eu sou pregador do evangelho. O Senhor me chamou para ser pregador do evangelho. Então há quem faça o serviço de rádio, há quem faça o serviço de igreja, há quem faça o serviço de portaria, há quem faça o serviço de telefonia, há quem, por exemplo, esse ministério que o Guilherme Stone abraçou de gravar os programas de madrugada, ele não ganha nada com isso. Eu não tenho dinheiro para pagar ele não ganha nada com isso, né? Ele grava por amor. Eu estou assim meio triste já, porque graças a Deus é uma mistura de alegria e tristeza, porque o Guilherme, ele conseguiu emprego, glória a Jesus, e vai ficar, parece-me que impossibilitado de estar gravando os programas para colocar no YouTube. Mas Deus já levantou uma pessoa que me ensinou uma técnica e automaticamente o programa já está sendo gravado e a gente vai cuidar de os irmãos não perderem as ministrações, né? Então veja Deus como trabalha lindamente. Veja como Deus está sob o controle das coisas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque cada um vai fazendo o que pode. Aí eu pergunto a você agora, que ocupação é a tua? Que ocupação é a tua? Tu tens uma missão, meu irmão. Sabia que a negligência, a obra, faz você pagar preço? Mais caro ainda? Porque tem gente que diz, não, eu não quero fazer a obra, porque esse negócio de fazer a obra, a gente paga um preço muito grande. Mas sabia que o negligenciar o preço é mais caro? Ah, meu filho, se correr, o bicho pega. Se ficar, não é? Louvado seja, o bicho pega também. Mas eu quero dizer a você que se o preço da obediência é caro, eu já disse isso aqui outras vezes, o preço da desobediência é mais caro ainda. Observe que quando Jonas foi para Nínive, em vez de ir para Tarsis, Deus mandou uma tempestade tão grande que quase que torava o barco no meio. Então tem gente que às vezes, irmão, está pagando preço porque não quer fazer a obra. Tem gente que está pagando preço, sabe? De doença, de devorador, de atrapalho, de rebordosa, nada dá certo, nada vai para frente, não cresce, não prospera, não vence, porque está negligenciando o chamado. Às vezes é um chamado simples, não é para estar em um estúdio de rádio, não é para estar em um púlpito de igreja. Às vezes nem sempre, irmão, é para estar de frente. Às vezes é para estar nos bastidores. Às vezes é para estar nos bastidores. Às vezes é para ser ofertante. Está nos bastidores. Como eu disse, boa parte de pessoas que colaboram não liga para o programa.
Sabia disso? Boa parte de gente que colabora não liga para o programa, nem participa ao vivo. Boa parte. Tem pessoas que são chamadas, sabe, para estar nos bastidores, mas tem gente que quer aparecer. Aí, quem quer aparecer, bota uma melancia na cabeça. Mas nem sempre é para estar de frente, nem sempre é para estar no púlpito, nem sempre é para ser pastor, é para ser evangelista, é para ser apóstolo, é para ser bispo. Nem sempre. Qual é o teu chamado? Pastor, como é que eu vou descobrir o meu chamado? Leia e medite em Romanos 12 e faça a obra. Amém? Faça a obra. Claro que quem deseja o episcopado, como disse o apóstolo Paulo, excelente coisa deseja. Mas o mais importante é fazer a obra. Amém? Louvado seja Deus. A gente foi falando por aqui, foi contando a história minha da igreja, do programa, né, irmão? Para trazer essa palavra. Nem pensava que ia falar disso tudo hoje. E não é que o tempo passou rapidinho, misericórdia. Mas vamos à oração. Amém? Será rápida, mas com fé. Você acabou de ouvir o programa Acorda Bênção, com o pastor Amaro Correia.